Mas quanto custa um filho? Os filhos, eles chegam trazendo alegria, eles chegam trazendo muita coisa boa dentro de casa, mas também chegam esvaziando a carteira do pai e da mãe, né? É claro que os filhos, eles custam alguma coisa, mas no fundo, filhos não têm preço, não é verdade? É como aquela propaganda da Mastercard: fralda R$ 49,90, lenço umedecido R$10. Passaram a noite acordado, não tem preço. Pai é uma bênção, ser pai é maravilhoso. E eu queria nessa noite compartilhar a história de uma família, de um pai, que com certeza tem muito a nos ensinar, tanto o pai como o filho. E eu peço então que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. E eu sei que você já sabe de qual família que a gente vai falar aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ou as alfarrobas, como dizem alguns textos, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, ponha-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. Amém? Amém. Nós sabemos muito bem que Jesus está contando essa parábola como um símbolo de alguns filhos de Deus que, por não estarem contentes na casa do Pai, que é Deus, acabam se afastando, achando que lá fora é melhor, e então saem e depois percebem que no fundo a vida lá fora não é tão boa assim quanto ela aparenta, e eles então retornam. Mas nós podemos sim retirar muitas lições práticas e muitas lições fortíssimas para pais e para filhos desse texto, para os nossos dias, para o tempo que nós estamos vivendo. Aplicar ele na nossa família, aplicar essa parábola, aplicar essa história na forma que nós educamos os nossos filhos, na forma que nós filhos tratamos os nossos pais. Sim, nós podemos e devemos fazer isso. É claro que essa é a parábola do filho pródigo, mas talvez um título também adequado para esse texto seria a parábola do pai amoroso, a parábola do pai que soube esperar o seu filho. Porque se nós pararmos para pensar, a figura principal desse texto não é o filho, mas sim o pai, não é verdade? E eu queria começar essa palavra destacando alguns conselhos que, se fosse possível hoje, talvez nós trazemos aqui o pai do filho pródigo, ele ia se assentar em uma cadeira e talvez nos daria alguns conselhos. Eu imagino que alguns deles seriam, ele talvez começaria dizendo que com relação à família, com relação à educação de filhos, nem tudo sai como nós planejamos.
Eu tenho certeza que esse pai jamais planejou, jamais imaginou, ou então passou pela sua mente que um dia um dos seus filhos queridos iria sair de casa, iria se tornar um alcoólatra, iria se tornar um mendigo, iria se tornar uma pessoa que estaria como escória da sociedade. Principalmente porque esse pai cobriu esse filho de tudo de bom que ele tinha. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós conseguimos ver que esse filho tinha muitos motivos para ficar na casa do pai. No decorrer da história, nós vamos percebendo que esse pai é um pai amoroso, porque o filho sabe que se ele voltar, o pai vai receber ele. No decorrer da história, nós percebemos que esse era um pai bondoso, e que não era bondoso somente com os da sua família, mas também com aqueles que cercavam ele. O filho disse, quando caiu em si: quantos trabalhadores de meu pai vivem melhor do que eu? Ou seja, aquele pai era um homem que tratava muito bem os seus empregados, as pessoas do seu convívio. Então nós olhamos para esse texto e nós vemos uma família que o filho não tinha motivos para deixar a casa do pai. Então talvez esse pai ia dizer para nós: nem tudo com relação à família, com relação à criação de filhos, sai como nós planejamos. E é preciso que a gente esteja preparado para como nós iremos agir quando as coisas saírem, não saírem, ou melhor, da forma com que nós esperamos. É claro que nós sonhamos e desejamos e encaminhamos os nossos filhos para que eles tenham um certo rumo, mas nós devemos lembrar que nós não podemos tomar todas as escolhas por ele. Vai chegar um momento na vida dos nossos filhos em que eles vão fazer as próprias escolhas, e é preciso que nós tenhamos sabedoria para agir, mesmo quando essas escolhas forem contrárias ao que a gente sonhou, ao que a gente imaginou. O filho pródigo, ele desistiu de ficar com o pai, mas esse pai nunca desistiu de ter o seu filho de volta. Então, esse pai talvez diria: nem tudo com relação à criação de filhos, com relação à família, vai sair como você planejou, como você sonhou. É uma grande verdade essa, irmãos. Quando a gente casa, a gente planeja, a gente sonha, mas muitas vezes o sonho se torna pesadelo. Os filhos, muitas vezes, mesmo que nós criemos eles nos caminhos do Senhor, eles tomam decisões que vão entristecer. Um dos textos mais lindos com relação à criação de filhos é a história dos pais de Sansão. A Bíblia diz que o anjo apareceu para a esposa de Sansão e descreveu como seria o filho que ela teria. E aí então, quando ela fala para o seu marido, diz assim: olha, o anjo apareceu a mim e ele disse assim, assim, assim. Aí o marido diz assim: mas vamos orar para que ele apareça de novo? E então eles oram a Deus, perguntando como eles deviam criar aquela criança. E o anjo aparece e diz exatamente como eles deviam criar aquele filho. Não devia beber bebida forte, não devia se cortar o cabelo, porque ele tinha sido voto de Nazireu. Ou seja, a atitude de Manoá, se não me falha a memória, é esse o nome do pai de Sansão, a atitude de Manoá em orar e pedir a direção de Deus de como criar um filho, é uma atitude que todos nós devemos imitar. Agora, perceba que mesmo diante dessa atitude, Sansão não foi um filho que seguiu exatamente aquilo que seus pais nos ensinaram. Porque nem tudo na nossa vida sai como nós planejamos. Agora, a grande questão é como nós vamos reagir diante desses momentos de crise. Esse pai tinha certeza de uma coisa: ele tinha feito o melhor. Ele tinha feito o melhor para os seus filhos. Ele chorava com saudade do filho. Ele chorava porque estava triste, porque sabia que o filho não estava tão bem quanto estaria se estivesse com ele. Mas esse pai jamais chorou de culpa. Esse pai ficou à porta esperando, porque sabia que a casa dele era o melhor lugar para aquele filho estar. Por isso, pais, com certeza esse seria um conselho que o pai do filho pródigo daria a nós: faça sempre o melhor. E fazer o melhor não é dar simplesmente as melhores coisas no sentido material, mas sim
passar tempo de qualidade com os nossos filhos. Como isso está escasso. Nós damos o nosso melhor no trabalho, nós damos o nosso melhor na nossa carreira, nós damos o nosso melhor para os amigos, nós damos o nosso melhor até mesmo na igreja, e muitas vezes as migalhas para os nossos filhos. Quando o filho quer brincar, quando o filho quer atenção, nós dizemos: me deixa em paz, porque eu estou cansado. Leve essa criança daqui, porque eu estou cansado. E eu tenho certeza que os nossos filhos, porque isso com certeza é uma verdade em nós. Eu não me lembro dos brinquedos que eu ganhei, porque de fato ganhei muito poucos. Mas eu me lembro dos momentos de carinho do meu pai e da minha mãe, dos momentos em família. Isso é que ficou gravado na minha memória, e eu tenho certeza que na memória sua também. Então o seu filho não vai lembrar que você deu a última coleção da Hot Wheels para ele. Quando ele crescer, ela não vai lembrar que você deu toda a coleção da Barbie. Mas eu tenho certeza que memórias de momentos felizes que vocês passaram juntos, isso nunca vai sair deles. Por isso que nós devemos fazer o melhor, e não só para os da nossa família. Perceba que esse pai fazia o melhor e era um grande exemplo, fazendo o melhor para os outros também. Então, faça sempre o melhor. Dê o seu melhor na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Se for preciso parar com algumas coisas, deixar algumas coisas para depois, que seja, mas os filhos e a família têm que estar em primeiro lugar. Nós temos um ditado: preciso fazer com os dentes para comer com a gengiva. Mas pode ser que eu não alcance para comer com a gengiva. Então é melhor comer enquanto eu tenho dente. Quando eu tiver mais tempo eu vou conseguir dar mais. Quando eu tiver mais dinheiro eu vou conseguir dar mais tempo para os meus filhos. Não vai. Não vai. Dê o melhor para a sua família. Dê o melhor para os seus filhos. Eu olho para esse pai e vejo que ele fez, sim, o melhor. Um outro conselho que talvez esse pai daria para nós é: não perca a esperança. A gente sonha para os nossos filhos, sem dúvida, sonhos grandes. Nós queremos vê-los médicos, nós queremos vê-los professores, embora alguns aqui digam: professor não. Nós queremos vê-los pastores, nós queremos vê-los missionários, nós queremos vê-los advogados, nós queremos. Não perca essa esperança. Porque esse pai não perdeu a esperança com relação ao seu filho. Ore, lute, trabalhe, e Deus vai abençoar esse projeto seu. 2 milhões, pastor. Esquece esse valor. Deus vai prover conforme você vai precisar. Amém. Deus vai prover. Nós temos vivido isso aqui na igreja com muitas famílias que, se fossem olhar para a realidade, jamais colocariam um filho na faculdade, mas porque confiam em Deus, e trabalham e são honestos, os filhos estão fazendo faculdade. Então não perca a sua esperança. Esse pai jamais perdeu a esperança de que o filho um dia iria retornar. Eu acho lindo que, acho que desde o dia que o filho saiu, ele já mandou deixar um bezerro na engorda, como quem diz: fiquem calmos, ele logo vai voltar. Porque quando o filho chega, ele diz assim: tragam o bezerro cevado. Havia um animal que estava à espera para que a festa acontecesse. Esse pai não perdeu a esperança com relação ao seu filho. Muitos pais sofrem com filhos em função dos filhos tomarem caminhos que não são os melhores. Não perca a esperança com relação ao seu filho. Continue orando, continue entregando ele nas mãos do Senhor. Deus é poderoso. E haverá um momento que com certeza ele vai cair em si, porque muitos filhos talvez estejam fora de si, como era o caso do filho pródigo. Com certeza haveria muitos outros conselhos que esse pai nos daria, mas eu queria agora olhar para os conselhos que o filho talvez nos daria. E com certeza um dos conselhos é: não
Não seja precipitado nas suas ações. Não seja precipitado nas suas ações. Nós somos precipitados muitas vezes nos nossos relacionamentos. Quantos jovens que tinham um futuro promissor, jovens que tinham tudo na casa do pai, jovens que os pais planejaram um futuro brilhante, mas conheceram um rapaz ou conheceram uma moça, e a paixão cegou, e precipitadamente se envolveram com essa pessoa, e acabaram depois de muito sofrimento percebendo que com certeza aquela não era talvez a vontade de Deus. Então, jovens que aqui estão, filhos que aqui estão, se você ainda tem essa oportunidade, não seja precipitado nas suas atitudes. Esse filho não pensou direito ao sair da casa do seu pai, não colocou todas as coisas, não buscou conselho, não conversou a proposta com seu pai. Ele simplesmente exigiu a parte que lhe cabia. Não seja precipitado nas suas amizades. Tome cuidado com as pessoas que você anda. Se elas acrescentam a tua fé, amém. Agora, se são pessoas que te afastam das coisas de Deus, você não deve caminhar com essas pessoas. Não seja precipitado nas oportunidades, porque às vezes a gente enxerga algo, diz, não, é isso mesmo, e não ora, e não busca a direção de Deus, e muito menos consulta o nosso pai ou a nossa mãe. Diz, o que o Senhor acha? Mas o meu pai é ultrapassado, a minha mãe coitada. São pessoas sábias, que se você existe é porque eles cuidaram de você. Então consulte eles, não seja precipitado. Em segundo lugar, o filho talvez diria, saiba sair da casa de seus pais. Isso é muito interessante. A Bíblia fala que um dia o homem e a mulher deixarão a casa de seus pais. Mas o texto lá de Gênesis diz deixar e não abandonar. Muitos filhos estão abandonando a casa dos pais, estão saindo para um casamento sem a bênção dos pais. E isso não é bom. E vão para o casamento e nunca voltam para ver os pais. Os pais ficam solitários o resto da vida. Contraem, formam suas famílias e esquecem da família que gerou, que nutriu, que cuidou. Saibam sair da casa de seus pais. Honrem os seus pais. A melhor coisa que tem é você sair da casa do seu pai com a bênção dele, com a bênção da sua mãe. Se você está num relacionamento que o seu cônjuge, o seu pretendente, a pretendente, a sua pretendente não se relaciona bem com os seus pais, algo está errado. É preciso que haja a bênção dos pais. Por isso converse com eles, ouça eles. E eu sei que é difícil, porque quando a gente está apaixonado, a gente fica ceguinho, surdinho, não tem fome, não tem sede, anda no mundo da rua. As pessoas dizem, eu queria te falar, você está até escutando, mas está pensando, não é assim, né? Não é assim que eu vejo ele. Ah, meu Deus, ele é maravilhoso. Não saia da casa dos seus pais sem a bênção dele. Não tome decisões precipitadas. Saia com a bênção dos seus pais. E, acima de tudo, não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos. Não deixe para dar valor à sua família quando você estiver. Esse filho, somente quando ele estava no mundo dos porcos, era a maior humilhação para um jovem judeu. É que a Bíblia diz, ele caiu em si, esse camarada estava fora de si. E ele começou a lembrar, irmãos, eu fui comprar um quilo de alfarroba esse tempo atrás, a Maria, o Edson sabe muito bem aqui. É caríssimo hoje em dia. Naquele tempo eles davam para o porco. Ele estava ali comendo aquela sementinha e pensando no banquete da casa do pai dele. Ele estava ali com frio, fedendo, sujo,
e pensando nas roupas reais que ele usava quando estava na casa do pai. Por que ele precisou chegar a esse ponto para perceber que o melhor lugar para estar era a casa do pai? Ele tinha tudo, mas ele achava que ele não tinha aquilo que ele necessitava. E quando ele pede a parte da herança, é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que o Senhor morra. É isso que ele estava dizendo para o seu pai. Porque a herança só poderia ser dada, claro, o pai poderia dar antes, mas oficialmente o costume da época era que a herança fosse dada depois que o pai morresse. E o filho estava dizendo assim: era bom que o senhor fosse logo, que daí eu podia desfrutar da minha herança. Mas e desfrutar da companhia do pai? E desfrutar da família? E desfrutar do lar, da harmonia da casa? Por que a gente acha que o melhor está lá fora da nossa casa? Por que os filhos têm essa ilusão de que não está bom dentro da casa do seu pai? E aí agem precipitadamente, agem sem pensar. E para onde que eles voltam depois que tudo está errado? Para a casa do pai. Para onde muitas vezes eles saíram batendo a porta. Para onde eles saíram um dia dizendo assim: mesmo que baixinho para cá, eu nunca mais volto. Por isso, não deixe para dar valor para a sua família somente quando você estiver com os porcos no fundo do poço. Esse jovem foi buscar lá fora o que ele tinha dentro de casa. Ele descobriu que dinheiro não compra certas coisas que são essenciais para a nossa vida. Ele descobriu que dinheiro não compra coisas que são essenciais para a nossa vida. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra cuidado. Dinheiro não compra respeito. Dinheiro não compra carinho. Dinheiro não compra companheirismo. Valorize a sua família. Valorize os seus pais. Com certeza muitos pais que aqui estão, que hoje já não tem mais os seus pais próximos, diriam isso para você que tem o seu pai: valorize, passe tempo com ele. Eu sempre lembro da história do professor Adilson. Foi uma das histórias mais emocionantes, mais verdadeiras que eu já escutei. E creio que já perdi as contas de quantas vezes contei e vou contar de novo. Claro que vou. O professor Adilson contou. O professor Adilson, ele é de União da Vitória. Ele contou que um domingo, como de costume, ele foi almoçar na casa do seu pai. Seu pai já avançado em idade. E aí ele chegou perto das 10 horas e conversou até quando o almoço ficou pronto. E durante o almoço conversaram mais um pouco. E aí, logo depois do almoço, depois que a mãe dele serviu a sobremesa, ele disse: pai, eu preciso ir embora, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E o pai do professor Adilson olhou para ele e disse assim: mas fique mais um pouco, espere o café. E aí o professor Adilson pensou: eu acho que o café eu consigo esperar. E aí continuaram aquele papo, quer dizer, um papo gostoso do meu pai. As histórias repetidas que eu já tinha ouvido, mas ele estava contando para mim. E tomaram café, e ele disse: pai, agora realmente eu preciso ir, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E o pai disse: mas você pode ficar mais um pouco, espere a janta, sobrou tanta coisa para o almoço. E ele disse: não sei porque eu fiquei. E ele ficou para jantar com o pai dele. E depois da janta ainda ficou mais um pouco. E quando ele estava saindo para vir embora, dentro do carro, o pai dele se abaixou no vidro do carro e disse: mas você podia ficar mais um pouco. E ele foi embora perto das 10 horas da noite. E naquela madrugada, 3 horas da manhã, o telefone dele tocou. Seu pai tinha tido um infarto e morreu na hora. Mas ele disse: graças a Deus que eu fiquei mais um pouco. Por que a gente gosta tanto de ficar com os amigos? A gente gosta tanto de ficar com a galera,
com o nosso pretendente ou pretendente, enquanto nossos pais muitas vezes estão solitários em casa, carentes de conversar. Por que será que eles repetem tanto a história? Porque eles não têm outro assunto, meu irmão. Fique mais um pouco com eles, porque logo você não terá mais eles. Nunca é tarde para voltar para a casa do Pai. Esse filho entendeu isso. Ele entendeu que era possível voltar para a casa do Pai. Eu não sei como está o seu relacionamento, querido filho, que aqui está com o seu Pai. Mas nunca é tarde para você reconciliar com Ele, para você voltar, pedir perdão, ou liberar o perdão para Ele. Nunca é tarde. Eu quero encerrar, assim como comecei, passando um vídeo que eu achei muito bonito, de um pai que talvez tomou alguma decisão errada, mas pôde receber o perdão da sua família. Em passos lentos, eu tento em vão te acompanhar, como preso por correntes que impedem a minha alma de inteiramente se entregar. Em minha mente eu sempre quis aprender
do seu pai, da sua mãe, enquanto você os tem. Depois ficarão apenas lembranças, e eu espero que as lembranças que fiquem sejam apenas de saudade e não de remorso. Pai, muito obrigado pelos nossos pais que tu nos deste. Obrigado, Senhor, porque mesmo cheio de falhas, eles cuidaram de nós, eles nos alimentaram, eles cuidaram de tudo que nós necessitávamos. Ou talvez aqui estão pessoas que não tiveram um relacionamento assim com os seus pais, que sentiram falta de ter o pai presente, que os seus pais não foram aquele super-herói que nós esperávamos. Mas é bom saber que nós temos o Senhor, que é o nosso Pai Celestial. E a tua palavra diz que o Senhor faz com que o órfão habite em família. E por isso nós te agradecemos pela família espiritual que tu nos deste. Agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão. E pedimos que nós, como filhos, também possamos aprender a honrar e respeitar os nossos pais. Em nome de Jesus. Amém.